Nós vamos ler, a princípio, o versículo 12. Amós, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Vamos ler de novo. Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Curva a sua cabeça, fecha os olhos, vamos orar por mais um instante. Pai, mais uma vez, nos dirigimos a Ti em oração nessa manhã de domingo e agora pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através da Sua palavra, que o Teu Espírito Santo nos faça compreender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nesta manhã, querido Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor supra todas as minhas carências intelectuais, que o Teu Espírito Santo leve esta palavra ao coração do Teu servo, da Tua serva. Fala conosco, que a nossa fé seja edificada, que o Senhor cumpra, Pai, todos os propósitos que tem a realizar através deste sermão, dessa fala, dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar aí do seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, essa semana, o que mais se falou foi acerca dos atentados terroristas do Hamas a Israel. Muitas pessoas morreram e, obviamente, tudo que acontece com Israel é um alerta para todos nós, porque o próprio Senhor nos diz que um dos sinais que seriam ou que serviriam como evidências da sua vinda, seriam guerras e os seus rumores. E eu entrei num debate, numa troca de opiniões com alguns irmãos, amigos, e eu comecei a pensar que, mais importante do que tudo que está acontecendo, de todos os sinais, as guerras, a proliferação de doenças, o esfriamento da fé, não é? O surgimento de tantos falsos mestres. Mais importante do que isso é, de fato, se nós estamos preparados para a vinda do Senhor. Nós lemos um texto em que o próprio Senhor está dizendo: prepara-te, ó Israel, para este encontro. Quando você lê Gálatas, capítulo 6, no versículo 16, Paulo escreveu assim: E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre ele, sobre o Israel de Deus. Então, no Antigo Testamento, os judeus, os israelitas, os descendentes de Abraão, eles são conhecidos como o povo de Deus. No Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja de Jesus, sim ou não? Então, a intenção da minha mensagem é associar o que está acontecendo neste capítulo 4 com a mensagem que o Senhor Jesus envia à sua igreja. Quando nós contextualizamos os dias do reinado de Jeroboão, nós percebemos que economicamente o povo vivia bem, porque os principais produtos eram exportados, a economia estava super bem. Socialmente, isso gerou uma desigualdade. Se você observar o capítulo 5, versículo 11, desse mesmo livro do profeta Amós, há uma queixa da parte de Deus, porque uma minoria rica oprimia uma maioria pobre.
E apesar dessa opressão exercida dos ricos em cima dos pobres, estes mesmos ricos, eles prestavam culto a Deus como se isso não fosse um problema. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui neste cenário do profeta Amós, vivido cerca de 755 anos antes da vinda de Cristo, é que havia muitas questões importantes que precisavam ser resolvidas no que diz respeito à espiritualidade, à vida espiritual do povo. Questões que, apesar da sua importância, eram desprezadas, deixadas de lado, pois o povo havia abandonado a Deus, havia abandonado a lei. No entanto, eles estavam reunidos, congregados e prestando culto a Deus como se isso não fosse um problema. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a maior oposição a Jesus Cristo na sua missão, no seu ministério terreno, eram justamente aqueles homens que eram vistos pela sociedade como exemplo de espiritualidade. Jesus, ele olha para aqueles homens que diziam ser descendentes de Abraão, que sentiam-se justificados, e começa então a repreendê-los, censurá-los, porque Jesus sabia que tudo aquilo que eles faziam em relação às suas obras era na verdade com a motivação errada. Eles oravam não porque tinham temor no coração, não por causa de fé e devoção para falar com o Pai, mas eles perceberam que o hábito de orar em voz alta, publicamente, era motivo para receberem elogios. Eles perceberam que o ato de dar esmolas, que é inclusive algo que Deus determinou como obrigatório para os judeus, era algo que despertava a admiração das pessoas. Então eles davam esmolas e começavam a publicar o que fazia. Deixa essa página marcada, irmãos, só para ficar mais fácil de entender. Vai comigo lá para o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6. Evangelho segundo Mateus capítulo 6. Eu preciso te lembrar dessas coisas aqui que nós vamos ler. Mateus capítulo 6. Por favor, daí eu afasto. Mateus capítulo 6, Jesus ele está no Monte das Oliveiras, e ele está compartilhando com os seus discípulos aquele conjunto de princípios que vão servir como um compêndio doutrinário da fé cristã. O Sermão do Monte das Oliveiras é o discurso mais conhecido, pois ali Jesus fala como deve ser o caráter cristão. Quem são os bem-aventurados, os bem-sucedidos? No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus ele vai torcer o ego humano, mostrando que o homem ele não deve ser um homem vingativo, que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que têm um coração limpo. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede das coisas de Deus, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são mansos, isso é, que se submetem à vontade de Deus, sejam ela agradável ou não aos seus olhos. Jesus vai ensinar neste discurso aqueles princípios que mostram quem é o verdadeiro cristão. E como Jesus sabia que o modelo de espiritualidade aprovada pela sociedade eram os escribas e fariseus, então Jesus começa a mostrar como eles oravam, como eles davam esmolas, como eles jejuavam, e Jesus vai dizer, esse não é o modelo ideal, não é assim que eu quero que vocês vivam. Eu pedi para você abrir no capítulo 6, versículo 1, diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles.
Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando deres esmolas, não faças tocar trombetas diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então presta atenção nisso aqui. Quando os fariseus, os escribas, os essênios, os zelotes, os saduceus e os judeus de um modo geral davam esmolas, ajudavam os necessitados, que é algo instruído pela palavra de Deus, a motivação deles não era correta. Apesar de fazerem o bem, o que eles queriam na verdade eram holofortes. Eles queriam ser vistos pelos homens. Presta atenção nesse detalhe no versículo de número 2. Para serem glorificados pelos homens. O que eles queriam na verdade é que alguém olhasse e falasse: uau, mas olha, esse aí é um homem de Deus. Esse camarada aí, olha, eu fico admirado com a bondade do coração deles. Então eles estavam fazendo o que é certo, mas a motivação estava errada. Eles queriam ser vistos. Então eles davam esmolas e tocavam trombetas. Como é que isso funciona, pastor, em 2023? É muito simples. A pessoa, ela está envolvida com um projeto social da igreja, ok, isso é bom, é o correto. Mas ao mesmo tempo em que ela oferece algo para o necessitado com a mão esquerda, com a direita ela tem que tirar um selfie para postar nas redes sociais, para que todos olhem para aquela obra e ficam admirados. Ou seja, a pessoa busca glória para si, irmãos. Ela está envolvida com as coisas de Deus, mas a sua preocupação maior é o que aquilo pode trazer de status, o que aquilo pode trazer para a sua figura, para a sua aparência. E a moda dos nossos dias, irmãos, é justamente essa, é as pessoas pegarem carona na história, no sacrifício, na redenção, no propósito divino, para se promover. Por isso que você deve avaliar a motivação daquela pessoa que grava, que fala, mas diz: olha, você precisa curtir, você precisa compartilhar com não sei quantos. Então as pessoas falam o que querem, mas na verdade, qual é a motivação? Será que de fato estão preocupadas em alcançar vidas, em mostrar verdades, em evangelizar, em apresentar o Cristo que foi sacrificado pelos nossos pecados? Ou a motivação é ganhar likes, curtidas, compartilhamentos? Então perceba, no que diz respeito a dar esmolas, Jesus enxerga que o que eles querem na verdade é glória para si. Eles querem ser glorificados. Agora vamos falar da oração, versículo de número 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, como é que é o comportamento hipócrita? As suas orações, seja no templo, as suas orações nas ruas, nas praças, não tinha nenhum motivo espiritual. Não era a oração daquele que é quebrantado e sabe que precisa de um redentor, precisa de um salvador. Por isso Jesus conta a parábola que 2 homens foram ao templo a orar, e um era fariseu e batia no peito dizendo: Senhor, ainda bem, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, porque eu jejuo, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele começa a orar falando dos seus feitos. Estes eram aqueles que acreditavam ser justos. E aí Jesus conta nessa parábola que um publicano, ele nem ousa olhar ao céu, mas ele bate no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então o Senhor conta que quando você orar, não seja como os hipócritas, que tem uma fé exibicionista, que gostam de fazer questão de mostrar o que faz. Estou no culto, posta lá para as pessoas verem que está no culto. E aí ele ajuda alguém, todo mundo tem que saber que ele ajudou. Ele fez uma oração, então a pessoa faz questão de tornar aquele ato público. Qual será a motivação dessa pessoa? Então Jesus está dizendo, quando você orar, não, o que você faz?
entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que vê o que está em oculto, e o seu pai o recompensará. Aí no versículo 16, ele vai falar acerca do jejum. Observe, Mateus capítulo 6, versículo de número 16. Diz assim, ó: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Então olha que nessas 3 ocasiões Jesus mostra uma coisa em comum. Eles davam esmolas porque queriam ser glorificados. Quando eles oravam porque queriam ser vistos, como diz no versículo 5. E no versículo 16 diz que quando eles jejuavam, eles faziam questão de ficar com o semblante abatido, com o cabelo despenteado, para que as pessoas olhavam e diziam: nossa, esse aí faz tempo que não come nada. Esse é homem de Deus. Esse é um homem de fé. Porque dá para ver no semblante dele que ele está jejuando. Então Jesus censura aquela fé exibicionista. Se você olhar lá para o capítulo de número 23, e eu julgo que vale a pena lermos, lá no capítulo 23 de Mateus, versículo de número 25, Mateus 23, versículo 25, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os homens que eram vistos como um exemplo de espiritualidade, os homens que eram glorificados, admirados, que pareciam ser a personificação da santidade, foram censurados por Jesus, porque tudo aquilo que eles viviam era a aparência de piedade, mas eles negavam a eficácia dela. Jesus chama isso de hipocrisia. Você sabe o que é o hipócrita? É um artista. É aquela pessoa que assume uma personalidade que não tem para parecer aquilo que não é. E talvez você esteja pensando: pastor, o que eu tenho a ver com isso? O que o senhor está querendo falar? Onde é que o senhor está querendo chegar? Meu irmão, nós podemos, com as nossas bonitas orações, nós podemos, com a expressão da nossa generosidade, nós podemos, com a nossa consagração, impressionar todo mundo que está ao nosso redor. Mas Deus, ele chega num lugar onde ninguém chega. Deus, ele alcança aquilo que homem nenhum alcança. Deus, ele conhece aquilo que ninguém conhece. Ele sabe como é que está o nosso interior. Ele sabe quais são as motivações do nosso coração. Ele sabe por que oramos, por que jejuamos, por que ofertamos. Ele sabe por que oferecemos ajuda aos outros. E quando nós olhamos para os dias do profeta Amós, era exatamente isso que estava acontecendo. Os ricos desprezavam os pobres, as viúvas eram desprezadas, o povo havia virado as costas para Deus. E o mesmo Deus que um dia enviou Jeremias, enviou Ezequiel, enviou Isaías, agora envia o profeta Amós para um povo que não está nem aí para a vontade de Deus, mas apesar disso, o povo congrega para adorar ao Senhor. E aí eu queria mostrar para os irmãos que Deus está querendo trazer o povo de volta para a realidade. Que aquela hipocrisia, aquela farsa, aquela vida mentirosa que eles estavam vivendo, não agradava a Deus em nada. Volta lá para o livro do profeta Amós. Eu quero que os irmãos procurem o capítulo 5. Amós capítulo 5.
Porque a reflexão que eu quero provocar na igreja é para nosso ambiente de culto. Deus conhece a minha história, sabe de onde eu vim, conhece as motivações do meu coração, sabe onde eu quero chegar. Assim como Ele conhece você, sabe o que você faz, sabe do seu deitado, do seu levantar, o que você come, o que você pensa, o que passa no seu coração, o que acontece dentro da sua mente, Ele sabe. Então a nossa vinda até este lugar tem um objetivo, qual? Prestar um culto a Deus. O que é um culto? Um conjunto de práticas religiosas com o fim de homenagear uma divindade. Quem é a divindade do nosso culto? Deus. O que nós vamos fazer aqui hoje? Prestar uma homenagem a Ele. Por isso que nós cantamos louvores que diz: Tu és santo, Tu és Senhor, Tu és Deus. Por isso que nós oramos dizendo: seja feita a sua vontade, que o Teu reino venha sobre nós. Nós ouvimos a palavra procurando investigar qual é a vontade dEle, o que Ele quer para nós, para que, pelo poder da palavra, pelo agir do Espírito Santo, aconteça uma revolução no nosso interior, que a Bíblia chama de mudança de direção, uma metanoia, uma conversão. O problema é que muitas vezes, nós, depois de termos conhecido todo o sistema religioso, toda a liturgia, uma vez que nós passamos um período de tempo e começamos a crescer na fé, a aprender algumas coisas que antes não sabíamos, a nossa fé começa a se encher de vícios. E aí nós descobrimos que todos os irmãos admiram os que pregam e acham bonitos os que cantam. E quando nós conseguimos, por meio da fé, realizar algumas obras que despertam a admiração dos outros, às vezes sem percebermos, nós mudamos a motivação, porque nós queremos mais elogios, mais aplausos. Nós queremos estar em maior evidência. E aí a motivação principal vai sendo deixado de lado e os nossos interesses passam a ser o primeiro objetivo. Por isso que Jesus, ele chega no meio dos incautos, no meio dos rudes, e vai usar aquilo que para a sociedade era referência, para dizer: não ore assim, não jejue assim, e não dê esmola assim. Nos dias do profeta Amós, Deus envia o profeta para dizer: olha, tudo que vocês fazem não gera em mim admiração, não gosto. Observe o que está escrito no capítulo 5, versículo de número 21. Diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Vocês se reúnem, e aquela reunião que deveria ser para minha homenagem, não me deixam satisfeitos, não me dão nenhum prazer. Versículo 22, e ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as suas ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Parece que Deus está descontente com aquilo que o povo tem oferecido. Então as pessoas se reúnem com o fim de prestar um culto, de agradar a Deus, de oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus, como o próprio Senhor pede por meio dos mandamentos da lei. Mas o povo cumpre aquele ritual, o povo faz aquilo que está sendo pedido, mas o Senhor vai dizer: não estou feliz com isso, não me agrado disso, não gosto disso. E olha que chocante o versículo de número 23. Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então vocês cantam, vocês tocam, vocês choram, põem a mão no coração, levantam a mão, e vocês dizem que eu sou tudo na vida de vocês. Olha, eu não suporto isso, isso não me agrada. Afasta de mim o intrépito dos seus cânticos, não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Você lembra de Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus vai citar
um trecho do profeta Isaías, onde ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, quando o Senhor chega num domingo de manhã, por exemplo, numa quinta, numa terça, num domingo à noite, o Senhor sabe que os irmãos da igreja cristã Primeiro Amor, que foram comprados com o sangue do seu Filho, que foram trazidos das trevas para a luz, a igreja se reúne para orar. O Senhor não está preocupado quem vai tocar o teclado, quem vai tocar o violão, a bateria. O Senhor não está preocupado quem será o preletor daquele culto. O que o Senhor está preocupado é como está o coração de cada um. Qual é a motivação de cada um a estar neste lugar? O que cada um busca num lugar como esse? E nós corremos o risco, irmão, de em todos os cultos louvar ao Senhor com os lábios, pregar ao Senhor com os lábios, orar ao Senhor com os lábios, e o nosso coração estar distante do nosso Deus. Por que o Senhor está dizendo isso? Isso é agressivo, difícil de ouvir. Afasta de mim o intérprete dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Isso é grave. Deus está dizendo a um povo que se reúne para adorar e diz: olha, não, para, eu não quero saber disso. Por que é que Deus está dizendo isso? Por que o Senhor está trazendo uma palavra tão dura? O livro do profeta Amós tem como propósito tratar de retidão, justiça e juízo de Deus sobre os pecados do povo. O que está acontecendo no versículo 5, onde o Senhor rejeita aquilo que eles oferecem, é a consequência da insensatez do povo no capítulo 4, onde por 5 vezes, meus irmãos, o texto mostra em que Deus criou situações para que o povo parasse, refletisse e se arrependesse. Porque deixa eu dizer uma coisa importante para os irmãos, e eu tenho dito isso com frequência aqui: uma das maiores expressões do amor de Deus se chama correção, repreensão. Deus é pai, e todo pai, quando vê o filho andando na contramão daquilo que ensinou, o pai deve repreendê-lo e até castigá-lo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A repreensão do Senhor é um privilégio que Ele nos dá, de pararmos, refletirmos, analisarmos o que temos vivido, nos arrependermos e então tomarmos uma outra direção. Quem consegue entender isso aqui, diga amém. O problema é quando a dureza do coração é tão intensa, que os fatos vão acontecendo, as oportunidades vão passando, as expressões da graça de Deus vão sendo demonstradas, e a pessoa com o coração endurecido não aproveita, não se arrepende. Isaías 55, versículos 6 e 7 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. O povo já estava distante de Deus, e Deus então começa a provocar o povo. Capítulo de número 4 do profeta Amós, eu quero ler com os irmãos. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios,
E de 3 em 3 dias os vossos dízimos, olha, vocês foram para Betel e transgrediram, vocês foram para Gilgal, multiplicaram as transgressões, e de 3 em 3 dias vocês estão me oferecendo. Aí no versículo 5 diz assim: e oferecereis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Então Deus fala de um povo que prega, Deus fala de um povo que louva e publica, e torna público, porque eles gostam disso, porque isso é agradável para eles. Irmãos, vamos ver o versículo 5 de novo. Oferecereis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais. O mesmo cenário de Mateus capítulo 6, quando Jesus censura os fariseus: não orem assim, não jejuem assim, não deem esmolas assim. Porque tudo que eles faziam quando se reuniam tinha a motivação de tornar público. Eu faço para as pessoas acharem que eu sou bom, eu faço para receber glória dos homens, eu faço para que as pessoas reconheçam que eu sou um homem de Deus, eu faço para que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa de jejuar, de subir no monte, de orar, de acordar nas madrugadas, e eu vou lá e publico, porque eu sei que isso vai abençoar alguém. Mentira, está querendo ficar famosinho, porque essa é a moda da nossa era cristã. E o Senhor está dizendo: olha, vocês estão publicando aquilo que você louva, aquilo que você prega, porque vocês gostam disso. Agora olha o versículo 6. Por isso, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Como é que o Senhor quer chamar a atenção desse povo hipócrita? Através da fome, limpeza de dentes, falta de pão, ninguém tem o que comer. Alguma coisa está acontecendo de errado ali, e o Senhor quer chamar a atenção, porque a promessa que o Senhor fez em Deuteronômio capítulo 28 era fartura de pão. Vocês vão comer até o que vocês não plantaram, porque o Senhor levou o povo para uma terra que era boa, larga, uma terra que mana leite e mel. A falta de pão é um sinal do descontentamento de Deus com a vida que o povo levava. Faltava pão. O povo poderia pensar: ué, mas o que está acontecendo? Os campos não produzem mantimentos. O que está acontecendo? Nós não temos azeite, nós não temos farinha. Nós servimos um Deus que nos prometeu tudo, e hoje nós não temos nada. O Senhor queria que eles parassem e pensassem: eu acho que nós estamos sendo punidos por Deus, porque nós deixamos de observar a lei. O Deus que nos prometeu mantimento está nos deixando padecer necessidades. Você deve lembrar que eu cito sempre Deuteronômio 8, quando o Senhor diz: olha, eu humilhei vocês, eu fiz vocês terem fome para saber o que estava no coração de vocês. O que Deus queria aqui? Deus queria trazer o povo para si. Presta atenção, irmãos, porque às vezes Deus vai lá e esvazia o armário, às vezes Deus vai lá e seca as fontes, às vezes Deus vai lá e deixa a conta no vermelho, mas não é para o seu mal, para você chegar à conclusão que alguma coisa está fora do lugar. Mas olha o que vai acontecer na sequência do versículo 6, lá no finalzinho: contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Ou seja, eu fiz vocês ter fome, mas não houve mudança. Vocês continuaram hipócritas, vocês continuaram rebeldes. Agora olha a seca, versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Quer dizer, olha, chovia aqui, ali não chovia, e como ali chovia aqui não, aqui tinha seca. Então eu saía da terra da seca, ia para a terra onde choveu, mas quando eu bebia água, eu continuava com sede. Eu não me sentia saciado, eu vivia com a sensação de que alguma coisa me faltava. Era o juízo divino, era Deus querendo tratar. Deus queria que o povo se lembrasse: não, a promessa que Deus nos fez era enviar a chuva temporânea e a serôdia no seu tempo.
A promessa que Deus nos fez era justamente de haver fartura nos campos. Mas olha o que nós estamos vivendo. Agora olha o final do versículo de número 8. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Quer dizer que assim como a fome, a seca não levou o povo ao arrependimento. Agora veja o versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Quer dizer que as pragas vieram, e aquele pouco mantimento que havia, os gafanhotos vinham e devoravam tudo. Agora olha o final do versículo de número 9. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. É a terceira vez. A fome, a seca, o prejuízo na lavoura, não há conversão. Verso 10. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Irmãos, veja como Deus é bom. Veja como Deus dá oportunidades. Talvez Deus trouxe pessoas aqui para dizer, olha, a origem da sua necessidade, a origem do seu desespero, da sua dor, das suas inquietações, é o meu agir. É tudo com o fim de provocar em você uma angústia intensa, a ponto de você procurar o Senhor desesperadamente. Porque é o seguinte, irmão, quem Deus quer salvar, Deus salva e acabou. Deus não precisa ficar medindo forças com ninguém. Ele cria uma situação para tudo. Se Deus dizer, é meu, eu escolhi, ele foi predestinado para a adoção, acabou. Ninguém consegue fugir de Deus. Então às vezes Deus manda fome, Deus manda peste, Deus manda doença, uma série de coisas ruins. Para quê? Para que haja essa conversão. Quando a conversão não há, Deus vai agindo por seus meios. Então o que está acontecendo aqui? Pela quarta vez, com tudo que eles viveram, não se converteram ao Senhor. Agora veja o versículo 11. Subvertiam alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Ou seja, do versículo de número 4 até o versículo de número 11, 5 vezes nós lemos a frase, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus por 5 vezes, 5 maneiras diferentes, agiu para provocar do povo uma conversão. Contudo, eles não se converteram. Então chegou a hora do juízo. Que aprenda uma coisa, a misericórdia de Deus se renova todos os dias, sim ou não? Isso é bíblico. Uma expressão da misericórdia de Deus é uma correção que nós recebemos de alguém que chega, aponta no nosso nariz e diz, se converta, muda de direção, tome vergonha na cara, se conserta, muda de decisão, abandone esses erros, larga esses vícios. Mas quando não há conversão e Deus muda o plano e envia outro para dizer mansamente, olha meu amigo, Deus mandou aqui para dizer para você que algumas coisas não estão certas. Aí Deus muda e fala por meio de uma pregação, aí Deus fala por meio de qualquer outra, mas quando não há o arrependimento, então vem o juízo. Por isso que no versículo 4, onde nós iniciamos, está escrito assim no versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Agora Deus vai dizer, olha, se preparem, porque este encontro vai acontecer. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor seu Deus. Dito isso, eu queria que os irmãos pensassem em uma coisa, o que significa preparar? Preparar é dispor de algo com antecedência. Preparar é quando você
Antes de acontecer um evento, antes de acontecer a realização de um compromisso, você antecipadamente, você se prepara. E a nossa vida, ela é um constante preparo. Nós temos que nos preparar, por exemplo, para a velhice. Todo mundo aqui um dia vai envelhecer. E se nós não estivermos preparados para a velhice, nós podemos lá na velhice sofrer com problemas de doenças, com problemas de falta de recursos, porque não nos preparamos para este tempo. Nós podemos nos preparar, por exemplo, para o mercado de trabalho. Quando eu sei que a minha intenção é, num tempo futuro, exercer uma profissão tal, todos os meus dias no tempo presente são um preparo para aquilo que eu quero viver no futuro. Nós temos que nos preparar. Por exemplo, por que você está aqui hoje, bonito como você está? Você não acordou às 9. O culto é às 9. Se bem que tem alguns irmãos que acordam às 9. Mas você acordou um pouco antes. E acredito eu que você tomou um banho, você preparou uma roupa, você passou um perfume e você se preparou para estar aqui, sim ou não? O que Deus sugere ao povo é o seguinte: se prepara, porque nós vamos nos encontrar. Meus queridos, nós, desde que começamos a nossa fé, a nossa caminhada com Deus, nós vivemos uma expectativa. Jesus diz em João, capítulo de número 14, no verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e depois eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais comigo para sempre. Então nós conhecemos a história e aprendemos que Jesus ele nasceu. Mateus 1:21 diz que o seu propósito é salvar os homens dos seus pecados. Então ele cumpriu a sua missão, foi ao Calvário, ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e nos fez uma promessa que virá nos buscar, sim ou não? Sim. Porém, o Senhor exige de nós que haja um preparo para este dia, para este encontro. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que o Senhor virá. Nós sabemos que cedo ou tarde, no tempo determinado pelo Senhor, a trombeta vai soar e o Senhor vai tirar a sua igreja da terra. Agora olha que coisa interessante, Jesus, nos seus últimos sermões, vá comigo para Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Jesus poderia ter dito assim: olha, eu vou ao Pai, mas quando for dia 25 de dezembro de 2023, eu volto. Sabe o que ia acontecer? No dia 24 o povo ia começar a se preparar. No dia 24 todo mundo ficava santo. Não, né? Dia 24 todo mundo sabia, como ele vai voltar amanhã. Ô Senhor, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, tudo que eu fiz foi sem querer, viu? Olha, não sei onde eu estava com a cabeça. Todo mundo ia viver desregradamente o tempo inteiro. Mas por saber o dia e a hora, todo mundo ia às vésperas dizer assim: estou preparado. Mas é o que a Bíblia diz? Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente ao Pai. Aí ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Jesus diz: olha, os dias que antecedem a vida do Senhor serão como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Os homens estão preocupados com o seu próprio ventre.
comiam e bebiam, seus interesses, as suas motivações, o seu egoísmo, casavam-se e davam-se em casamento, faziam planos para o futuro, passavam a vida distante do Senhor, distante do seu Criador. Ninguém deu atenção àquele senhor que pregava o arrependimento, chamado Noé. De repente veio o dilúvio, não deu mais tempo de fazer nada. Jesus está mostrando como será, e todas as parábolas que ele conta, você pode observar aí, que é justamente tratando disso. Haviam 2 servos, um não se preparou para a volta do seu senhor, que foi fazer uma viagem longa, e diz a palavra que este começou a maltratar os seus servos, comer e a beber com os pecadores, na outra parábola, até que o Senhor veio quando ele não esperava, e por consequência disso, ele recebeu um castigo eterno. Nós olhamos para a parábola das 10 virgens, e o Senhor ilustra ali um cenário de celebração de um casamento que era feito na época. 5 das virgens, por acreditar que o Senhor poderia vir em uma hora em que elas não esperavam, elas levaram o azeite consigo, para manter as chamas daquelas lamparinas acesas. Mas Jesus conta também que haviam outras 5, que eram insensatas, que eram imprudentes. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus ensinou que aqueles que ouvem a sua palavra e não praticam, são comparados a homens insensatos, que edificam a sua casa sobre areia. Quando gritar à meia-noite, aí vem o noivo. Aquelas que eram loucas, que não estavam preparadas, ao perceber que as suas lâmpadas estavam apagadas, elas foram atrás, foram se preparar, mas já não dava mais tempo. Acompanhe comigo, está no capítulo seguinte, Mateus capítulo 25, versículo de número 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aquelas que estavam preparadas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Quem entrou com eles para as bodas? Aquelas que estavam preparadas. Por que Jesus está contando isso? Isso é uma história, isso é uma ilustração, não é um fato real, é uma ilustração. Qual é o assunto que Jesus está tratando ali? O encontro do Senhor com a sua igreja. E qual é a mensagem que ele está querendo transmitir? Quem estiver preparado entra nas bodas. Quem não estiver preparado não será reconhecido. Que as loucas vão chegar e bater na porta, dizendo, olha o versículo 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a questão é a seguinte: não é o Hamas lançando bombas em Israel, não é a profecia do anticristo. Essas coisas são importantes e servem como evidências que o tempo se aproxima. A questão é: eu estou preparado? A questão é: eu tenho feito o que Deus quer? O que eu estou fazendo aqui? O que me tira da cama numa manhã chuvosa de domingo para vir a um lugar como esse, cantar louvores com o coração distante de Deus? O que me traz aqui? É uma representação, a ponto das pessoas me aplaudirem e dizer: como você é bom, olha que coisa bonita você tocando. E quando Deus olha para o meu coração e percebe que eu tenho ódio pelo meu irmão, ódio pelo meu patrão, ódio pelo meu vizinho, ódio por todo mundo, rancor de situações que eu vivi, e que eu estou aqui torcendo para que o outro dê errado na vida, nós precisamos parar e pensar, irmãos. Porque nós podemos impressionar com toda a aparência exterior,
né? Só que esse negócio de impressionar com a aparência, lembra de 1 Samuel? Davi, ou melhor, Samuel vai na casa de Jessé, ungir um dos filhos dele como rei. Então ele se impressiona com a aparência dos homens que eram fortes e robustos, e ele vai dizer, certamente eu estou diante do rei. Aí o Senhor vai dizer, não, o homem vê o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. Sabe, irmãos, eu começo a olhar para essa parábola, eu começo a olhar para essas coisas, e Deus não coloca você na minha mente, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus me mostra você, Deus me faz enxergar o meu coração, Deus me faz olhar para mim. Talvez eu não seja arrebatado juntamente com a igreja, mas eu posso morrer amanhã, você não sabe qual vai ser o dia da sua partida. Não, pastor, eu tenho saúde, eu me cuido, só como salada, sabe? Isso aí para mim não é problema não, pastor. Vai ver, meu prato é folhas, é verde. Nós somos no sepultamento de uma jovem de 28 anos, que estava bem de saúde, e na sala, aos lados, tinha outros jovens, mas tinha velhos também do outro lado. E aí a reflexão que fica para nós é, nós não sabemos qual vai ser o dia e nem a hora, irmãos, mas nós precisamos estar preparados, porque se o Senhor disser, vem, acabou, não vai dar tempo de se arrumar, não vai dar tempo de se arrepender, não vai dar tempo de dizer, Senhor, não era bem assim, não, eu não falei isso, eu não queria isso, eu não fiz isso. O tempo é hoje, o tempo é agora. E talvez Deus trouxe você aqui, como Deus enviou Amós lá, para dizer, olha, a fome era para vocês se converterem, a sede era para vocês se converterem, a dor era para vocês se converterem, contudo, não vos convertestes ao Senhor. Eu acredito, irmãos, que Jesus vai voltar. Eu acredito, porque foi Ele que fez essa promessa. E a minha missão não é colocar ninguém no meu paletó, na minha mochila, no meu avião, para partir comigo para a glória. A minha missão é me preparar. Minha missão é olhar para mim e sondar, como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fazer um exame diário. Senhor, por que eu estou pregando isso hoje? Senhor, o que esse elogio me trouxe de benefício? Senhor, qual é a minha motivação de fazer o que eu faço? Você tem que pensar assim também. E naquele dia e hora, ninguém sabe quando, e naquele dia e hora não vai poder dizer, sabe, Senhor, sabe por que eu não fui? Porque o meu pastor é folgado. Sabe, Senhor, por que eu desviei? Porque o meu pastor fala demais. Sabe, Senhor? Não, Ele sabe, Ele conhece o coração de cada um. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Toda igreja de pé, por favor.